Você tem crédito com outras pessoas de alguma forma, mas é subestimado? Tem uma pessoa que mandou o seguinte comentário nesse sentido: se eu penso que uma pessoa me deve algo, mas essa pessoa na cabeça dela acha que não me deve nada, seja uma explicação, uma promessa que não foi cumprida ou até mesmo uma dívida financeira, isso gera um karma? Existe uma justiça para gerenciar essas coisas? O que fazer quando a gente fica com a cabeça presa pensando numa pessoa que nos deve, mas ela não está se vendo como devedora? Isso acontece muito. E a pessoa ali que tem crédito a receber daquela outra pessoa, ela se sente, você acaba se sentindo, na verdade, mal, né? Eu entendo isso aí. Bom, uma das prováveis causas e que acontece muito é quando você se dirige a uma religião, a uma fonte espiritual, você passa a dar direitos sobre a sua vida para aquela fonte espiritual lá. E ela passa a comandar praticamente a sua vida inteira. Suponhamos que você frequentou uma cartomante durante 2 anos e você se dava muito bem com a cartomante, você gostou de consultar com ela porque a sua vida ficou muito legal. Mas suponhamos que você deixou de ir na cartomante, você não vai mais por algum motivo. Então, aquelas pessoas lá que você conheceu, que atuaram na sua vida naquele período ali em que você estava sob as influências espirituais da cartomante, aquelas consciências que interagiram com você estão também sob influência daquela cartomante, porque você entrou em frequências quando você optou por consultar a cartomante. Então, todas as pessoas ligadas àquelas frequências ali, elas poderão sim estar sob o domínio daquela verdadeira força espiritual que age por trás da cartomante. A cartomante, ela é, na verdade, uma atendente espiritual, mas ela sabe muito pouco do que está fazendo. Quem sabe mesmo são os chefões por trás daquele poder ali. Então, suponhamos que você não foi mais na cartomante, então aquele braço espiritual lá já não vai mais aprovar você, porque ele é cheio de ego. 99% das religiões e das vertentes espirituais, quaisquer que sejam, são cheias de muito ego. Então, como você não está mais indo na cartomante, aquelas energias, aquelas forças também vão desprezar você. Porque a maioria das vertentes espirituais são também escravocratas. E se você não quer se submeter, elas também desprezam você. Mas ocorre que todas as relações que você teve naquele período em que pegou as influências ali da cartomante, elas estão sob o domínio daquele poder lá. Então tem sim alguém, tem uma pessoa controlando o pavilhão mental daquelas pessoas daquele período para que elas não interajam positivamente com você. E o meu conceito de pessoas aqui no meu canal é: no cosmos existem pessoas carnais como nós, espíritos, pessoas invisíveis, pessoas extraterrestres, pessoas etc., porque a criação é vasta, a infinitude é a marca do nosso Criador. E o nosso Criador é infinito para todas as direções. E todos os seres, todas as pessoas têm ego. E a maioria das pessoas desejam dominar os humanos. Eles acham bacana isso aí. Então, mas suponhamos que você frequentou uma igreja X durante um período. E durante aquele período ali, você fez contatos sociais. Você pode até ter casado naquele período em que frequentou aquela igreja X.
mas depois, por algum motivo, você não quis mais se submeter àquele braço espiritual, àquela religião. Então, você corre o risco de também ter os seus relacionamentos negativados por outras pessoas. Por quê? Porque você não está mais querendo se submeter. E você pode, inclusive, perder o seu casamento por isso. Por quê? Porque aquelas vertentes espirituais lá, aqueles comandantes, aquelas pessoas que realmente têm o poder daquele braço espiritual, não o pastor, o padre, a pessoa que tem o poder mesmo, que você nunca vê e que provavelmente nem tem corpo físico, carnal como nós. Elas se julgam donas do humano. Então elas decidem destruir o seu casamento, simplesmente porque você casou no período que estava sob as influências espirituais deles lá, daquela vertente. Isso acontece muito, muito, tá? Porque tem muitas pessoas querendo controlar. Então, quando você tem uma pessoa a qual você fez um bem, ou que você negociou com ela, e ela subestima você e você se sente ofendido, você não entende nada, você não deve, primeiramente, ficar com mágoa dela. Por quê? Porque você entra numa frequência. Você entra na frequência dela, na verdade. E aí, o rolo pode ser maior ainda do que você pensa. Então, você precisa ter autodomínio, autocontrole. A carta mágica, ela é uma ferramenta que ela é útil para tudo aquilo que a gente precisa. Tudo. Escreve na carta mágica que você se dá muito bem com aquela pessoa que não olha mais para você porque não quer pagar você, não quer reconhecer, não quer recompensar. Pegue uma carta mágica. Aqui embaixo, na descrição do meu vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde eu tenho todas as minhas playlists organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca ágil e muito prática. Ali, nesse link, eu também tenho uma playlist chamada Carta Mágica. Ali você aprende a fazer a carta mágica e a utilizá-la no seu cotidiano. É tudo muito simples e muito eficaz. Escreve na carta mágica que aquela pessoa que não quer reconhecer você é muito boa para você. Escreve que você tem muita gratidão com ela. Escreve que você está muito feliz com o Criador, que o seu coração se extasia de felicidade, porque aquela pessoa trouxe muita felicidade para você. Você tem que fazer a reversão disso. Para você, o primeiro motivo, fazer a reversão para você não entrar na frequência dela. Essa carta mágica que você fizer nesse sentido vai gerar para você um magnetismo que vai gerar para você na parte subconsciente da psique uma hipnose. Essa hipnose vai ser automática, ela não vai deixar você entrar na frequência negativa daquela pessoa lá. Porque muitas pessoas sem entendimento se afundam cada vez mais na lama. É como elas estarem na areia movediça. Eu vou fazer um feitiço para aquela pessoa, para ver se ela me paga. Eu vou fazer uma oração lá com o pastor, com o padre, para ver se aquela pessoa me paga. Eu vou fazer. Não adianta, pessoal. Porque você se afunda cada vez mais nas frequências sujas deles, né? Então, tem como resolver, né? Deixa, espera no tempo. Porque tem. O que eu sempre falo aqui no meu canal? Você precisa ver as outras pessoas. O humano acha que aqui na terceira dimensão, no planeta Terra, estão transitando nós, anjos, espíritos. Não é o que acontece. Existem inúmeras pessoas transitando. E a proteção do pavilhão mental é o meu apelo aos internautas que me acompanham aqui no meu canal. Protejam seu pavilhão mental. Porque tem incontáveis tipos de pessoas que vão e vêm nas dimensões, tá? E de repente elas chegam aqui e acham engraçadinho escravizar as pessoas. Outras pessoas chegam aqui, querem fazer experiência com os humanos.
Mas tudo isso é possível impedir se você trabalhar pelo menos a metodologia da carta mágica na sua vida. Tá? Então, a preocupação com pessoas que agem dessa forma, que não querem reconhecer o bem que a gente fez a elas, né, ou não querem nos pagar, a gente precisa se abster de entrar na frequência negativa delas, rogando praga, ou desejando mal, ou pensando nela o dia todo. Tá? Porque você precisa somente isso, ficar na sua, espera no tempo, porque uma hora aquela pessoa lá vai perceber que algo comanda a vida dela. E aí é problema dela. O que nós não podemos é ficar devendo para os outros e tratar os outros mal. Por exemplo, eu devo para uma pessoa e eu subestimo ela. Eu falo mal dela, ou eu não cumprimento mais ela, eu não considero mais ela. Isso é uma frequência muito negativa e gera um magnetismo muito negativo. Então, se você deve e não pode pagar, diga educadamente: eu vou recompensar você assim que eu puder, mas no momento, infelizmente, eu não posso. Mas sempre diga bom dia para a pessoa, sempre trate ela bem. Quando você puder servi-la com algo, sirva ela, porque você está na frequência positiva, na frequência do bem. Uma outra causa pela qual você pode sofrer esse tipo de constrangimento pode ser algum tipo de frequência da qual você participa. Pode ser que você tenha agido inconsequentemente com alguém e você está tendo um retorno, tá? Na Bíblia está escrito o seguinte: se alguém falou mal de você, não ligue, porque você também já falou mal dos outros. Então, se alguém não quer pagar você, por algum motivo, não quer reconhecer, não ligue, porque muito provavelmente, inconscientemente, você também já fez isso. Daí você pode dizer assim: Elias, mas eu não fiz isso com ninguém. Eu reconheço as pessoas que são boas para mim. Eu pago as pessoas às quais eu devo. Mas não é assim que funciona. Porque os braços, as vertentes espirituais, têm o poder de vendagem sobre a psique do humano, inclusive. Então, tem atos que você faz, mas você não tem consciência, em virtude das hipnoses que são instaladas lá na parte subconsciente da sua psique. Tá? Como é que as forças espirituais vão fazer você entrar nesse magnetismo negativo ali, de dever e não reconhecer? Em suma, né, não ser bom para o próximo, através, é claro, de hipnoses que fazem você praticar o ato, fazem você atuar, consolidar o ato, através da hipnose instalada no HD mental. Aí você, provavelmente inconscientemente, faz erros, né, e porcalhagens, mas você tem pouca consciência disso ali. Porque isso está lá dentro do subconsciente. Tá? Então você não pode, na verdade, quem passa por esse problema aí, de ter aí uma pessoa que está devendo e não reconhece, não quer ser legal com a gente, não quer pagar, não quer reconhecer, a gente, na verdade, será extremamente sábio se desejar o bem para ela, fazer a carta mágica no nome dela, escrever que ela é muito boa, esse processo todo ali, como eu já falei, é a coisa mais inteligente a se fazer. Porque quando você participa de uma religião ou de um braço espiritual, você não tem ali plena consciência dos seus atos, tá? Porque os braços espirituais, as religiões, as vertentes aí, elas instalam hipnoses no HD mental da pessoa de muitas formas, através de historinhas, através de bíblias, através de processos extremamente elevados, dos quais a maioria dos humanos não tem nem conhecimento nenhum. Tá? Então, em suma, e resumindo, muito provavelmente a pessoa que deve para você e não quer ser legal com você, muito provavelmente ela tem o pavilhão mental dela
tomado por terceiros, por outras pessoas. Prezado internauta, obrigado por assistir aos meus vídeos. Se inscreva no meu canal, eu te convido e já te agradeço de coração. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.